Olá, como vocês estão? Hoje estamos em mais um episódio do Relacionamentos de Sucesso. Hoje estou muito bem acompanhada com os meus pais e eles têm 40, esse ano eles fazem 47 anos de casado. Então, vamos juntos descobrir como eles conseguiram ter sucesso no relacionamento, as dificuldades deles. Então, vamos ouvir um pouquinho como que foi o relacionamento deles ao longo desses anos. Olá, Oi, vocês querem se apresentar um pouquinho para o pessoal? sim, o meu nome é Bruni Leutze Becker, casada com Willi Becker, meu esposo, e estamos completando 47 anos de casados esse ano. É uma longa história e eu fico muito feliz de poder chegar a esses anos, né? Temos 3 filhas e é muito feliz com esses anos todos que a gente está trilhando junto. Bem, eu já fui apresentado, mas mesmo assim meu nome é Vili, e eu sou o quinto de uma família de 10 filhos, né? Fui o primeiro a sair lá das picadas do interior dos interiores para estudar. E me formando em teologia, eu na caminhada, então, sempre fui teólogo, pastor em 3 comunidades e hoje estou aposentado. A gente se aposenta pela igreja com 68 anos, somos obrigados a encerrar nossas atividades e estou no tempo, é chamado não aposentadoria, mas tempo da graça. Então, estamos aqui junto com a filha, então, para essa conversa. Então vamos para as perguntinhas. A primeira pergunta é: qual é o segredo para manter um casamento forte por tanto tempo? Eu vejo assim, esse é o meu pensamento, que não há nenhum segredo nisso, né? Tantos, tantas bênçãos matrimoniais que eu fiz, eu muitas vezes destaquei que ninguém deve se unir a uma outra pessoa por interesse, mas no início é uma paixão acompanhada de amor. A paixão deve diminuir e o amor crescer. Então, e outro fator importante é não querer ser feliz no casamento, mas fazer a outra pessoa feliz. E se ela tem o mesmo pensamento, as duas pessoas vão ser felizes. E na caminhada da vida em conjunto, sempre são duas histórias que se juntam. A história da esposa com todos os seus parentes, familiares, e a história do marido com toda a sua bagagem que ele tem de família e de seus demais familiares. Então, nós não escapamos disso. Então, o casal que não tem isso em memória e não tenta trabalhar isso, vai ter muita dificuldade e muitas vezes não é culpa do casal que não dá certo. Às vezes são os próprios pais, sogros ou irmãos que interferem no casamento da outra pessoa, dos irmãos ou cunhados. Eu, na minha vida, depois que as filhas casaram, eu nunca me intrometi na vida conjugal deles, a não ser dar conselhos quando eles pedem, né? No mais, eles têm que se virar, têm que achar um jeito de sintonizar na caminhada da vida. E tem que saber também que, como ele já falou, né, que duas pessoas, quando se unem, elas têm que saber que são duas pessoas com tradições, com costumes, com pensamentos, com vivência totalmente diferente, lugar de onde eles viveram, né?
E isso tem que dar também para o outro, um ao outro, a flexibilidade de conseguir juntar isso, né? E não querer ser radical, né? De que só meu pai, minha mãe, a minha família está certa. Temos que ver os dois lados. Isso é muito importante no casamento. Vem de dois costumes diferentes, né? É porque são duas famílias totalmente diferentes e ali dentro a gente tem que se adaptar, né? Encaixar. Encaixar. Vocês também são um ótimo exemplo nisso, porque vocês vieram de famílias diferentes, né? Eu vim de uma família pequena e ele é de uma família grande que totalmente diferente e a gente conseguiu, né? Por mais que moravam na mesma cidade, mas tinham costumes e tradições diferentes. O pai já veio de uma família maior, né, que tinha, né, era diferente, e já tu veio de uma família menor, onde tinha outros E a costumes, gente, era outra os forma. costumes principalmente, né? De coisas assim que a gente às vezes nem pensa muito, mas que fazem muita diferença. E mesmo diferente, né, respeitar as diferenças, respeitar os costumes, as tradições, a cultura, né, e aí mesmo assim respeitando e dando continuidade, né? Bacana. E quais são os valores que vocês seguiram, né, ao decorrer do tempo, né, que vocês aprenderam dos pais de vocês, da família de vocês, e esses valores que sustentaram vocês no casamento? Ou para buscar um relacionamento naquela época, quais eram esses valores? Nós, na época, a gente não falava o termo valor, né? Mas se vivia aquilo que vinha dos avós, dos pais, eram mais visto como uma tradição, né? De casar, de ficar juntos, né? E eu vejo assim como, hoje olhando assim, que um casamento é como um outro negócio. A gente poderia comparar. Claro, não radicalizando, né? Ali é um negócio entre duas vidas. Diferente do que negociar um carro, um terreno ou qualquer outra coisa, né? O negócio deve ser bom para os dois. E tem a documentação, isso é importante, tu ter, claro, quem é religioso, então pedir a bênção de Deus sobre a decisão. Não é Deus quem decide que fiquem juntos, a gente pede que Deus, como Ele nos deu a vida, Ele abençoe também uma decisão que a gente tomou de ficar junto na vida toda com uma pessoa. Claro que em alguns momentos não dá certo, mas isso não é culpa de Deus, é culpa das duas pessoas. De uma ou outra forma, as duas pessoas sempre têm alguma coisa de trabalhar certas coisas que deveriam trabalhar, né? Então, se tu separa, tu leva junto os problemas, eles não desaparecem como qualquer coisa, eles te acompanham e tu tem que, é melhor resolver o problema quando a pessoa está perto e junto, do que então ficar longe dos problemas, mas eles te acompanham, né? Então, hoje em dia, existem muitas terapias de casais que podem nos ajudar, que no início do nosso tempo isso não havia, né? Inclusive no meu trabalho como teólogo, como pastor, eu tive que aprender e ler muito sobre também a terapia de casais, né? Que a gente poderia, então, claro, não pode resolver o problema do casal, mas pode encaminhar, pode ajudar, pode dar dicas, né? De como eles podem resolver o seu problema, né? E muitas vezes é coisa mínima, mas Bobagem, quem sim, enxerga parece bobagem, né? sim, mas Para eles é um ponto muito. A terapia é uma coisa muito boa, né? Se a gente não consegue mais
fazer as coisas sozinho, né? Ou administrar, né? Então procurar uma pessoa que ajuda. Eu vejo também muito importante a questão assim, ó, se a gente entra num relacionamento, a gente tem que pensar que ele é para sempre. Nunca se pensa, no meu primeiro problema eu vou desistir, né? Porque a gente não desiste também de ir à escola, de aprender, né? Não pode desistir, né? E assim também num relacionamento, não pode desistir na primeira briga ou primeira, diria assim, a primeira dificuldade, né? A gente não pode dizer nem deve existir briga, mas assim, na primeira dificuldade, né? Então é uma coisa assim, que tem que estar bem claro para a gente, né? Entrar no casamento, né? Numa relação que seja para sempre, né? Escolheu a pessoa, né? E a gente tem tempo para escolher, né? E a gente escolheu e vamos continuar, né? Sim, nem tudo vai ser fácil, mas Não. mesmo assim, né, quando Nenhum as caminho é dificuldades fácil, surgirem, né? né? Mas não é impossível, né? E fazer coisas, né? Usar o diálogo que E a gente tem que tornar, não podemos esperar tudo do outro, a gente tem que fazer a sua parte também, né? E se cada um faz a sua parte, as coisas funcionam, se né? torna mais fácil. Tudo que você caminha entre dois, né? É mais fácil do que sozinho, né? É bem mais fácil. É verdade. E como vocês lidam com com os conflitos e os desentendimentos ao longo dos anos? Eu vejo isso mais na conversa, né? Onde não há diálogo, não tem como, né? Ó, a comunicação que eu sempre falo para vocês. Comunicação é super importante e também esperar, né? Se em uma dificuldade, eu vejo assim, tem vários tipos de dificuldade. Se é a dificuldade entre casal, a gente tem que saber o momento certo de poder falar. Se é uma dificuldade financeira ou outra, daí a gente tem que conversar logo, né? Ali tentar resolver financeiro ou outras questões de família, né? Mas se é no relacionamento, assim, de duas pessoas, né? Se há uma dificuldade de compreensão, se um tá meio alterado ou nervoso, saber o momento de falar. Isso é muito importante. Se tu retrucar na hora, Na hora da discussão. é botar a gasolina no fogo, né? Então, Total. eu aprendi isso assim que a gente, então, né? Eu vejo isso muito nele, daí a gente vê que num outro momento, a gente, quando tá mais tranquilo, né? O que tá mais tranquilo releva. Porque nem sempre a gente tá no mesmo, né? Porque No mesmo hoje em momento. dia os dois trabalham normalmente, né? Ou trabalham juntos na mesma empresa ou com empregos diferentes, então a gente tem essas dificuldades, né? Então a gente nem um dia é É que nem o o outro. outro, né? Nenhum dia, os dias não são iguais, às vezes estão mais difíceis, às vezes são mais tranquilos e tentar organizar isso, né? Tá bem. E quais são, e com esses conflitos, né, que vocês tiveram durante o ano, assim, como que vocês fizeram para superar juntos, né, nas dificuldades, às vezes mudança de cidade, quando o emprego, né, vocês tinham que mudar de cidade, como que foi, assim, às vezes ficar longe da família, às vezes seguir em frente, como vocês fizeram para entrar num acordo, conversar, vocês deram suporte um pro outro, assim, foram um apoio um pro outro, a segurança para seguir em frente juntos? Nenhum momento pensaram em desistir? Como que foi isso? Porque tem muita gente que passa por essa situação. Muitos casais que estão em situações parecidas, então, às vezes eles se perguntam, né, o que fazer nessa hora, né? Então, como que vocês fizeram para dar a volta por cima nesses momentos? Bem, eu vejo que agora na minha função mais particular, a gente não, todos os casais têm situações
bem particulares de cada um, e para mim já estava assim, antes de fazer qualquer curso ou faculdade, já estava, por assim dizer, dizendo entre aspas, predestinado a esta função, ser teólogo, ser pastor. E isso era então um motivo assim de que eu perseguisse também e ficasse nesse ramo, porque diferente não teria como fazer nenhuma outra faculdade, visto que as faculdades na época eram caras, né? E a gente não tinha, imagina, 10 irmãos, né? Não tinha como os pais agora deixar estudar todos, ainda mais na época de 60, ali era diferente do que hoje em dia, né? Hoje em dia está tudo pronto praticamente e não faz quem não quer. Normalmente é isso, né? Tem faculdade de EAD, tem em cada esquina praticamente, tem cursos Então, gratuitos. a gente depois conseguiu ajudar outros irmãos mais novos, assim, de então ficar lá em casa e também, então, estudar, né? Então, foram formas de a gente poder. Então, as formas de a gente poder ajudar outros são as mais diversas, né? E também nossa questão profissional, então a gente teve que sair de perto dos pais, parentes, depois do casamento também. Só que como a família da Bruna é pequena, então ela pôde acompanhar ela. Diferente, alguns irmãos também sempre ficavam por perto, né? Então eu fui enviado por uma comunidade bem do interior, dos interiores também, né? E onde 80% tinha que falar alemão, né? E uma comunidade toda quebrada também financeiramente, onde a gente tinha que começar a se envolver nas questões de finanças, né? Ajudando as pessoas de muita boa vontade, mas que não tinham conhecimento nessa área. Depois a gente foi, lá ficamos então 8 anos, chamado São Vendelino. Depois fomos para Teutônia. Lá então o pessoal já era mais estudado e nas questões financeiras a gente não precisou se envolver, já tinha mais organizada a paróquia, as comunidades, né? E daí também lá ficamos 24 anos, né? E as filhas ainda hoje moram ali, nós também moramos no Tempo da Graça ali em Teutônia. E depois ainda fomos trabalhar 11 anos no interior de Santa Rosa, né? Chamado Senador Salgado Filho. E lá também, então, a gente fez um trabalho com a comunidade, muito bom, diria assim, nas 3 comunidades. E a Bruni sempre me acompanhou, as filhas sempre me acompanharam, né? Na questão da música, principalmente. E no trabalho de comunidade, sem exigir nada, mas elas viam que faziam parte da família e também do meu trabalho. E por isso também sou muito grato sempre às filhas e também a Bruni, né, por me dar esse sustento, essa sustentabilidade. Parceria. Parceria no trabalho e também, por isso eu também sempre ajudei ela nas lides caseiras, né? Fazendo com que também o seu trabalho fosse mais aliviado e tudo. Principalmente eu, né, eu e a mãe que acompanhava mais, né, as outras filhas estavam longe, né. Nos Mas últimos tempos. não era uma exploração. Era uma parceria. Uma parceria. A gente tem que ser parceiros, né? Em primeiro lugar, né? Ser parceiro um do outro, né? Parceria é muito importante. E as questões humanas mais, né, que as filhas têm e a esposa também cultiva muito, né? Acho que foi essa parceria que a gente teve em conjunto, né? Porque, queira ou não queira, os religiosos
Hoje em dia já muda muito, né? Tem religiosos e religiosos, né? Mas eles são sempre voltados mais ao humano, né? A pessoa, aquilo que faz com que as pessoas tenham vida e vida boa, né? Empatia, né? Conexão, o vínculo, né? Isso é sem muito dúvida. importante, né? Tu queria antes falar? Não, acho que ele mais ou menos, né, colocou, né? Eu queria só dizer assim na questão de parceria, né? Que isso é muito importante, né? Ser parceiro um do outro e em todas as questões, né? Não só nas coisas boas, mas também nas coisas mais difíceis, né? Porque a nossa vida ela é não feita só de coisas boas. Ela também ela tem dificuldades e ser parceiro também nessas horas, né? Esses momentos de dificuldade, que são os mais delicados e os mais difíceis, né? Tá bom. E como que você... Agora a pergunta, né? Não das dificuldades, mas da questão do amor, né? Como vocês mantêm a chama do romance acesa depois de tantos anos, né? Cultivam o amor, o carinho, o cuidado, depois de tantos anos. Porque não entrou na rotina, né? Não é algo cada um por si, cada um faz suas coisas. Mantém essa questão do cuidado, do amor e carinho. E como vocês fazem para cultivar isso, para manter isso sempre com atenção, cuidado e como prioridade durante os anos? Eu vejo assim, ó, se você gosta da pessoa, porque você não se une a uma pessoa quando tu não gosta, né? Tu te apaixona e gosta. E se essa pessoa significa algo na tua vida, você cuida dela, né? Você cultiva, você faz aquilo que ela também se cada um faz dos dois aquilo que o outro gosta, né? Mesmo que você não goste tanto de ir, por exemplo, num futebol, né? Mas vai junto de vez em quando, né? Se o marido gosta. Se faz bem pro outro, se o outro É, gosta de ir, né? porque assim, ó, só você fazer tudo o que você gosta e o outro faz tudo só o que ele gosta, não tem Isso não como, é uma né? parceria, E né? aí esse caminhar junto, assim, de poder fazer algo que o outro goste né? Se ele gosta de dançar, né? Por exemplo, né? Mesmo que às vezes o outro não goste muito, mas que Ou vá não tenha junto, né? facilidade, mas fazer uma aula de dança, se esforçar, né? Ir Fazer junto, pelo né? outro, Alguma coisa que o outro goste. Então, é uma forma de de cultivar cultivar, essas. né? Claro que é Pra... muito importante cada um ter o seu lazer, as suas coisas que ele gosta e ter essa liberdade de poder fazer também, né? Mas saber até onde vai essa liberdade e também ter essa compreensão, né? E eu vejo isso muito importante, né? Porque é É. importante ter uma liberdade, mas com respeito, né? E saber que cada um faz aquilo que precisa fazer, né? Por exemplo, um dos dois diz, vamos lá, vamos, né? E o outro já diz, eu não gosto, né? Aí já o outro já desanima. Vamos ver, quem sabe vai ser legal, né? Eu vejo muito assim, ó, uma coisa que me chamou muita atenção nesses anos, assim, ó, às vezes tu vai para um lugar e tu vai meio forçado, Não tem muita vontade é de muita ir. vontade de ir. Depois que tu foi, tu chega para casa e agradece por ter ido. Isso me aconteceu muito na minha vida. Eu fiquei muito contente, poxa vida, eu agradeço que eu fui, né? Se não Pode às tivesse vezes não ido, ser, né? Legal, mas já me aconteceu muito de não me arrepender de ter ido, né? Eu sempre digo assim, né? Eu prefiro me arrepender de ter ter ido. ido do que não, né?
porque isso é muito importante, né? São pontos importantes, na vida. E às vezes ia ter perdido um baita evento se não tivesse ido. É uma palestra ou alguma coisa, né? Uma festa, algum evento que seja bom pro outro, né? Então, às vezes pode se arrepender porque não vai saber como que Tu seria não se vai não ir. saber. Quando tu vai para um lugar, tu nunca sabe o que que vai acontecer, o que que vai ser lá, né? Mas eu tive muita experiência que sempre foi legal na vida de comunidade, na vida social, na vida, na De nossa vida, né? participar de eventos, de festas, comemorações, né? Isso é importante. E aí depois volta para casa e pensa que bom que eu fui e Não me arrependo, né? não me arrependo, não me desanimo por ter deixado de ir, né? Isso também é importante. A questão do amor, eu vejo que o amor é muito banalizado hoje em dia, né? Por exemplo, os gregos faziam diferença entre amor e amor, né? E para o português, né, tudo parece que está colocado no mesmo balaio, né? E o amor, ele tem que é algo que é tão sublime que não dá para descrever. Visto que agora para os religiosos a gente diz ali os apóstolos e toda a Bíblia fala que Deus é amor. Então, se nós cultivamos o amor, nós estamos em Deus e Deus em nós. E isto a gente passa para a outra pessoa e dentro das outras pessoas, alguém especial que a gente escolheu para andar conosco, né? E o amor, ele sempre liberta, ele não escraviza. Se eu sou querer ser dono da minha esposa, eu estou totalmente no caminho errado. Nós temos que ser parceiros, temos que poder dar liberdade para o outro, liberdade sempre na confiança, confiança na outra pessoa. E se alguém quer trair, por exemplo, não, os anos não foi mencionado ainda, né? Ele faz isso, ela faz isso debaixo do teu nariz. Então, tu Não tem vai que fazer isso porque tu tá ali cobrando em cima ou desconfiado. então, muitas vezes isso é feito sem muito pensar, e isso traz muito desconforto, ao passo de que Deus colocou um mandamento nesse sentido de que a traição, então, ela traz consequências nefastas, né? E daí eu diria, então, seja sincero e diga, olha, para mim não dá mais, mas eu não quero e há separação, né? Eu vejo assim sempre como teólogo, digo, não existe um pecadinho e pecadão. Entre nós, pessoas, sim, existe uma diferença entre matar alguém ou roubar alguém, né? Mas diante de Deus é a mesma coisa. Então não existe em nenhum momento, se vocês leem de cabo a rabo a Bíblia, não vão encontrar pecadão, a palavra, o pecadinho, só vão encontrar pecado. Então, o que é o pecado? É a desobediência a Deus. E se nós desobedecemos o amor, estamos desrespeitando o maior mandamento que Deus deixou entre nós, né? Então, e Jesus acrescentou a mais, né? Deus diz amar a Deus, a Ele, né? Em primeiro lugar, e Jesus acrescentou, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu gosto da minha vida e quero a minha vida que ela seja boa, eu tenho que fazer todo o esforço para que também o meu parceiro, parceira, também possam ter isso na sua vida, junto com alguém, né? É o que eu penso assim. É bem interessante isso, né? Show de bola. Isso dá pra cortar, eu fiquei tão pensando aqui que agora até já me perdi. O que daria pra comentar aqui?
para cortar depois. Podemos encerrar. Não, ainda tem mais. Não, é que é tão importante que eu fiquei pensando no que eu ia apontar. É porque tem que sair? Não, Tá. Então eu vou. Tá, espera um tempinho para dar uma cortada. Sobre a questão da traição, né? Muitas vezes as pessoas elas já vêm machucadas, às vezes, de relacionamentos anteriores, elas já vêm preocupadas e o que elas pensam, né? A forma que elas encontram para cultivar esse relacionamento e a forma que elas acham para evitar a traição é ficar em cima da pessoa, né? Ficar cobrando, é ficar o tempo todo com desconfiança, com inseguranças. E isso muitas vezes acaba atraindo mais problemas e mais dificuldades no relacionamento, porque além de desgastar e além de ser um problema pessoal para a pessoa, né, que a pessoa vai se desgastar, vai ficar insegura, vai ficar cansada, vai se frustrar, e além disso vai sempre acabar tendo problemas de comunicação, né? Porque o outro lado também se cansa, a outra pessoa acaba também se aborrecendo, se frustrando. Então, isso sempre é ruim para as duas pessoas. Então, nesse sentido, sempre é bom dar o máximo que puder, né? Cultivar nessas boas os valores, cultivar bons momentos, né? Fazer tudo o que puder, né? Se o outro decidir fazer uma coisa errada, né? Se o outro por vontade própria, por questões de falta de valores morais, né? Decidir trair, decidir enganar, decidir depois de todos os combinados feitos, né? Depois de toda desse cultivo, dessa construção do amor, então é um problema que o outro precisa, o outro vai sofrer as consequências, né? Vai ser pior para o outro do que para a pessoa que foi traída. E é claro que há um sofrimento muito grande, né, das pessoas que são traídas. Claro que existe um sofrimento, uma tristeza, uma quebra de confiança, mas aquele que trai, né, eu acho que o travesseiro dessa pessoa da noite se torna muito mais Intranquila, né? Porque a pessoa que não. Eu acho assim, tem que ser tranquilo, né? Aí é bem, né? Poder ficar tranquilo, né? Na questão. E aí, se o outro decide fazer coisas erradas, então isso é sempre um problema do outro. E às vezes é melhor nesse sentido terminar antes, né? Se quer fazer uma coisa de errado. Primeiro, que nem é importante trair, porque se a gente levar a fundo só as nossas paixões, os nossos desejos, a gente não faz nada. É por isso que existe as leis, né, de Deus, os mandamentos que ele orienta, né? Ele não exige, mas ele orienta as pessoas a seguirem num caminho para a gente não nos confundir, para a gente ter uma orientação. E existem as leis dos seres humanos também, né? Por isso que para sempre a gente não nos perder, para a gente saber qual é esse caminho. E se mesmo assim as pessoas decidirem burlar uma lei do ser humano ou fazer um pecado, né, como diz nos mandamentos, então a pessoa sofre as consequências. E é pior para ela do que para o outro. Mas claro que acaba respingando muitas vezes em todas as pessoas. Todas em volta, né? Quantas pessoas são atingidas, às vezes família dos dois lados, porque todo mundo sofre junto. Então, toda ação, né, gera inúmeras consequências, respingos em gente que a gente nem imagina, né? Então, essa é a reflexão. Às vezes é melhor fazer uma coisa certa e não vá apenas pelas paixões, né? Mas sigam os combinados do relacionamento e os valores. E muitas vezes na questão de separação, uma boa porcentagem, né? Eu não sigo esses estudos, assim, não é minha área, né? Mas muitas vezes vem da questão de um mau gerenciamento da sua sexualidade. Então, para isto, hoje em dia também existem especialistas que podem nos ajudar, né? Nesta área. E não há necessidade de agora, quem sabe, procurar ou em outro momento alguma coisa diferente, né? Então, a gente pode, mesmo aquele que, então, por causa da sexualidade trai, ela pode ser mais frustrada
do que já estava, né, antes, né? Então, dentro do meu confessionário, eu tenho lidado também muito com isto, né? E vejo assim que o sofrimento, em vez de diminuir, aumentava, né? Que Então, vem a culpa, a vergonha, né? Todas as consequências que a outra é, pessoa não vai mais confiar. Como você falou, todo ato tem a consequência, né? E É. muitas vezes isso não fica em segredo, né? Isso se espalha, né? E aí os fuxicos, eles andam hoje não mais a cavalo, como você dizia, mas via internet, né? Hoje na internet tá um toque da tela, o mundo inteiro já sabe. Porque a mentira tem perna curta, né? Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir, né? É melhor sempre seguir o caminho da verdade. E às vezes, nessa questão até desse exemplo, às vezes a pessoa não quer uma pessoa nova, não quer um momento novo, ela só quer uma experiência nova. Às vezes ela quer uma vida diferente do que ela tá seguindo. E ela se confunde, as pessoas confundem os sentimentos, acham que é trocando de mulher, trocando de marido que essa sensação vai Vai mudar. mudar. E não é isso que vai mudar a vida dela, trocando de marido, ou uma experiência sexual ali, né, a mais. Às vezes a pessoa só precisa de uma organização da vida, às vezes ela quer morar numa cidade diferente ou andar por outros caminhos, às vezes mudar a profissão, às vezes fazer coisas que nunca fez na vida, viajar sozinha, coisas que às vezes são pequenas que a pessoa nem chega a pensar, que isso às vezes já resolve o problema. Ela só quer às vezes uma mudança na vida, quer sair daquela rotina, daquela vida sem graça, monótona, ela não quer um novo parceiro, ela só quer um novo direcionamento. E às vezes a organização da vida nesse sentido ajuda muito para evitar esse tipo de problemas e conflitos dentro do relacionamento, né? Mas então, seguindo, quais os rituais ou as tradições que vocês têm como casal que ajudaram a se manter conectados ao longo do tempo, né? Sei que vocês gostam do chimarrão, eu sempre posto nas redes sociais quando eu tô por lá, né? Então, tem alguns costumes aqui no Sul, porque existem muitas pessoas e muitos pacientes meus que são de diversos lugares, né? De diversos estados, já atendi até pessoas que são de outro país, então muitas vezes as pessoas não conhecem essas tradições que a gente tem aqui no Sul, né? Então, vocês podem contar um pouquinho, né, quais as tradições, os costumes que vocês têm para se manter conectados, tanto em casal, em família, que fez vocês ao longo dos anos aproximarem e cultivarem ao longo do tempo. É uma questão bem que eu gosto muito, né? Que eu sempre ouvia ele falar, a questão de ter uma mesa. Praticamente todas as casas e famílias têm uma mesa. Para que serve essa mesa? Ela serve para nós sentar e compartilhar. E eu vejo isso muito quando nós começamos a namorar né, nos primeiros tempos, a gente tinha mais tempo para se sentar à mesa, todos juntos, ao meio-dia, à noite e de manhã, tomar café, almoçar e janta. Hoje em dia isso já é um pouco mais complicado, mas eu vejo assim como uma coisa muito interessante que nós adotamos e não abrimos mão de que pelo menos uma refeição por dia a gente se senta junto à mesa. Temos que organizar um pouquinho essa questão, né? De poder sentar todo mundo junto, esperar até que todo mundo tá aí, né? E poder compartilhar, fazer uma oração antes, né? De poder ter esse momento, né? Porque senão a gente poderia deixar a mesa, não precisava ter mesa, né? Esse compartilhar é muito importante, pelo menos eu sei que às vezes foi difícil, né? De manhã ou à noite, por causa das reuniões e coisa, mas nós cultivamos ao meio-dia. Que é sagrado. Que É um momento sagrado, né? sagrado, né? Porque Jesus também, ele se sentou à mesa, né? E compartilhou. Outra coisa, como você já disse, né? O chimarrão de manhã, eu
levanto e tento sempre fazer um chimarrão, mesmo que a gente não senta muito tempo, mas uns 3, 4 chimarrão juntos, antes da noite. Achar momentos onde a gente pode ficar um pouco junto. Eu sei que eu venho de um tempo, nós viemos de um tempo onde a gente sentava no fogão, que na época não tinha fogão a gás, era fogão a lenha, e a gente sentava em volta e tomava chimarrão e conversava. Isso também acontecia na casa do meu marido. Hoje em dia, a televisão, nós não tinha televisão. A televisão ela rouba, o celular rouba. Então nós Rouba temos que tempo, ter, né? Distração para outras coisas, nós né? temos que ter a inteligência, a sabedoria de achar um tempinho para nós, para a família, né? Porque senão nós se tornamos estranhos dentro de casa, né? Sim, ninguém mais conversa, Ninguém mais se conversa, conhece. ninguém mais faz nada, né? Cada um come a hora que tem fome e na hora que quer, e, né? É uma questão assim que eu vejo muito importante, que fez com que a gente tenha Uma tradição ao longo do tempo, porque não é só o comer, né? Não é só saciar a fome naquele momento. É o sentar à mesa, é o compartilhar esse momento, né? Compartilhar um momento tão sagrado e importante, é se conectar como família, né? É ter... perguntar o que você fez, como é que estava o teu dia, né? É muito importante. Isso faz a diferença na vida, Essa né? troca de conversa, né, nesse momento ali do meio-dia. E normalmente, né, claro que nem sempre dava no início, né, do trabalho. Vocês não tomavam sempre chimarrão de manhã, mas hoje em dia já é uma época que vocês têm mais tempo também, né? E que o chimarrão é tomado no início do dia, né? Que já começam bem o dia, conversando, né? Tendo esse tempo, né? De conversas, reflexões, às vezes olhando um pouquinho de TV, às vezes só conversando, né? Mas para começar bem o dia com comunicação, com conversa, com vínculo, com diálogo, isso também é importante, né? Começa o dia, aí o almoço e aí também tem a tradição do fim do dia, né? Ao As pessoas que anoitecer, não têm a tradição do chimarrão, né, que é uma coisa muito do sul, como ela já falou, mas podem achar uma outra maneira, tomar um chá, um cafezinho, cafezinho, um um chá, chazinho. né, mas sentar-se inteiro assim antes da noite, Tem alguns né, que fumam cigarro junto. mas isso não é muito Não é muito saudável, né? Mas um momento de estar de não junto. chegar e já ligar a TV, né, a Botar os televisão. pés pra cima na TV, tá todo mundo desleixado, né? Assim de ter um momento, né? Não precisa ser horas, né? Um momento pra 15 conversar, minutos, né? meia hora, tá ótimo, né? Tá tudo certo. Ou alguns fazem caminhada juntos. Porque a andando de gente, cada um bicicleta. de nós recebe 24 horas por dia. E nós que administramos essas 24 horas. A gente ganha igual, todas as pessoas ganham 24 horas. E nessas 24 horas, né, nós temos que administrar o que queremos fazer. Se tem pessoas que só dormem, ou só trabalham, ou só, né? Acho que Deus não gostaria Ou que... só olham televisão, ou só olham Então, celular. a gente tem que filtrar um pouquinho, né? De ver o que eu faço, quantas horas eu posso dormir, quantas horas, né? Ter, assim, um pouquinho de... Porque se eu Organização, vivo né? num casamento, eu não estou sozinha. Eu posso fazer tudo o que eu quero quando eu estou sozinha. Mas quando eu estou no casamento, num relacionamento, né, ali normalmente tem primeiro o pai, o casal, né? E se eles têm filhos, aí já tem uma... E sempre, tudo que eu faço a outra pessoa, eu sou um eterno professor, né? Eu sempre digo assim, eu não preciso dizer o que eu sou, eu preciso mostrar. E se eu tenho isso muito, né? Muitas vezes uma das filhas diz, mas mãe, não faz. Mas eu gosto, né? Eu digo assim, eu faço porque eu gosto, né? Aquilo que eu posso fazer, né? E mostrando aquilo nas atitudes que a gente muda, às vezes, pessoas,
situações, né? Sim, faz de tudo que pode, da melhor forma que pode, não E, faz meia boca, né? Porque todo mundo vai ser influenciado, todo mundo vai ser atingido por uma ação boa ou ruim, né? e a Então, gente não tem tudo ao mesmo tempo. E, e não pode ter tudo ao mesmo tempo. Tem que ter paciência, como um dia depois do outro. Tu não sabe o que que é amanhã, né? O que que vai ser amanhã. É importante viver o hoje, né? E administrar o hoje. dá o que de melhor cada um pode oferecer, né? Tem muitas formas de a gente ficar junto, ou também existem, eu acho que é importante também, um lazer individual, que o marido tenha um tempo assim para seu lazer, né? E junto com amigos ou parceiros, né? A esposa também tenha, né? E a gente sempre cultivou isso, né? Por exemplo, eu gostava e gosto, né? Só que hoje não é mais possível, né? Jogar futebol. E eu sempre fui bom no futebol. Só que os outros eram melhores do que eu. Uma pequena diferença mínima, né? Mas era assim, né? Não fui convocado para a seleção porque não tinha olheiros naquele tempo lá nas picadas, Não né? te conheceram o Não suficiente, conheceram o meu lado. Ainda bem, né? né? E a Senão não Pensou? gente, ia, Tu né? mudar de... nós tínhamos, por exemplo, um lazer conjunto que era, claro, sempre são tempos, não é sempre, né? São às vezes 3, 4 anos, 10 anos, Épocas, cinco né? anos, né? De um bolão de casais, né? Então a gente tinha isso também e várias outras coisas assim que às vezes é temporário, né? E daí também, claro, que o corpo da gente muda, né? As forças mudam, né? O jeito de pensar deve mudar muitas vezes na vida, se fica Amadurecer, estancado, né? Amadurecer. se fica estancado há 50 anos atrás, né? Tudo. Por exemplo, eu nas minhas atividades, quando veio toda a tecnologia ali de gravações, eu fazia as gravações, mandava para os membros, eu tinha um, eh, um, um site, né, Gravação de rádio. de gravação de rádio, né? Tínhamos isso, né? E nos cultos eu usava a tecnologia, então O computador, o PowerPoint, né? PowerPoint, Então, claro que projetor, né? É o projetor. pessoal às vezes no início estranhava, depois até ficava, quando a gente fazia algum programa sem isso, eles já também começavam já a estranhar isso, né? E tem que se atualizar sempre, em qualquer profissão, em qualquer trabalho. E mesmo, vamos supor, passa às vezes anos assim, não gostando, mas às vezes tu és obrigado a fazer isto para sustentar a tua família, né? Então também tem esse lado assim, às vezes um tanto difícil, né? Que pode interferir na vida do casal também, né? Então eu sempre sugeri não trazer os problemas do trabalho para dentro de casa. Apesar de meu trabalho era dentro de casa, mas eu não isso era, quanto mais eu podia poupar a família, eu fazia isso também, né? Então, isso é importante para todos os casais, né? Não levar os problemas profissionais para dentro de casa, né? Isso tem que ficar lá fora, né? Para outro dia resolver lá na empresa ou no teu lugar de trabalho, né? Eu pelo menos vejo assim também como nós podemos trabalhar a nosso lazer. Toda pessoa em si ela é lúdica, né? Ela gosta de brincar, não tem idade para isso, né? E isso também tem que ser cultivado. Claro que os anos sempre fazem com que a gente seja um pouco diferente, né? Tem pessoas assim que às vezes estão, quando a gente está num lugar,
sai de lá há alguns anos, volta, acham que é a mesma pessoa ainda. E não é isso. A gente muda, né? E, e isso faz com que também a gente cresça em termos de família, a parte lúdica da família, ela precisa existir, né? Sim. É isso aí, existem muitas formas de profissão, né? E isso também é bem importante que tu disse, né? Que nem sempre a pessoa vai gostar de estar fazendo o que ela vai estar fazendo, tanto no trabalho, tanto porque a vida não é um mar de rosas, né? Não é um filme da Disney, né? Nem sempre tudo vai ser mil maravilhas. A gente vai escolher uma profissão, isso eu também trabalho muitas vezes com os pacientes, né? Ou até os adolescentes que estão entrando numa profissão que acham que vão ter que escolher a profissão que eles vão se apaixonar e que vai ser a melhor profissão, e que não é bem assim, né? Por mais que tu goste minimamente do que tu faz, o dia a dia, a rotina, nem sempre é tão bonita, às vezes é cansativa, às vezes por mais que tu goste, aquilo se torna repetitivo, tu cansa de qualquer forma. Então, tu não tem como escolher uma profissão que tu vai gostar sempre, vai estar sempre bem. Então, às vezes, quando se trata de casal, de família, também vão estar fazendo coisas muitas vezes que não vão ser agradáveis, ou não vão estar num emprego que gostam no momento, ou vão estar fazendo uma coisa que não gostam momentaneamente. Só que às vezes é só por um tempo, às vezes tem que, né, se sacrificar um pouco, né, por um momento, ou para ajudar a família também, né? Eu sempre digo também assim, né? Nós, pessoas, nunca tomam um dia como o outro. Um dia a gente está mais triste, outro mais feliz. Então, isso é na vida de cada um, né? Então, assim também no emprego, né? Eu sempre digo que um dia de cada vez, né? É. E nem todos os dias são iguais para nós na nossa vida. Se hoje eu estou bem triste, amanhã eu posso estar melhor, né? Então, eu penso sempre assim, amanhã vai estar melhor. Sim, sim. Vai dar certo. Cada A dia. positividade também é muito legal. Não ser muito negativo, porque se eu já penso de manhã que não vai dar certo, então, Não vai dar. Né? se eu já levanto, hoje vai dar tudo errado. Não, vai dar tudo certo. Se não deu tudo certo, é outra história, mas eu tenho que ser, a positividade, ela é muito importante Para ter essa força, essa confiança. Se hoje eu não estou muito legal, mas amanhã eu vou estar melhor, né? E se pensa que não vai dar certo. Se eu já penso que amanhã vai estar pior, daí como daí é que eu quais vou, as né? chances, né? Aí já eu tenho que pensar, né? É uma estratégia bem legal. E isso também é importante, né? De que as pessoas mudam, né? E que bom que mudam, né? Porque nós não somos os mesmos, né? Ou às vezes em questão de meses, às vezes em questão de anos, e às vezes o parceiro ou a parceira também não. Às vezes entra num trabalho, né? Num emprego, vai sair de lá de outra forma, né? Já vai sair com outros pensamentos, outra forma de agir. Às vezes numa profissão e ao longo dos meses, ao longo dos anos, isso é natural que isso aconteça, né? Que as pessoas mudem sua individualidade, desenvolvam, amadureçam, né? Que às vezes o companheiro e a companheira também. E isso é saudável, porque nós seres humanos a gente evita o crescimento, a gente evita a mudança, porque é aquilo que a gente não tem confiança, a gente não sabe o que vai vir amanhã. A gente evita porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Mas é saudável amadurecer, é saudável dar o próximo passo e o próximo. É muito né? saudável. Amadurecer é saudável demais, porque muitas vezes eu acho que as pessoas já ouviram falar, eu queria ter 20 anos. Eu digo sempre, eu não queria ter 20 anos. Eu Só também se eu não. tivesse a cabeça de hoje. Aí sim. Não, mas porque a gente aprende. A vida é um aprendizado, é uma escola. E aí eu fico feliz com tudo que eu aprendi, né? E eu não quero ter 20 anos porque com a cabeça de hoje, né? Porque é experiência, né, de vida, né? Porque eu sempre digo para vocês também, minhas filhas,
Eu já tinha 20, já tinha 30 anos, já tinha 40, já tinha 50, hoje estou com 60 e pouco, né? E toda etapa na vida, ela é um aprendizado, né? E que bom que passa por isso, né? Porque tem muitas pessoas, né, que às vezes têm uma certa idade, mas não têm uma maturidade. Quantas pessoas de mais idade que têm, às vezes, comportamentos infantis e nada mais feio do que uma pessoa adulta, né? Às vezes até meia idade ou chega na idade da flor, né, da flor da idade e com comportamentos infantis, né, inflexível, pessoas às vezes mal educadas, às vezes fazendo drama, fazendo cena, fazendo, né, situações desagradáveis às vezes para a família, né? Nada mais feio do que isso, né? Uma pessoa com uma certa idade e não querer desenvolver, né? Não querer amadurecer, querer parecer descolado, né? Forçar uma barra como se não tivesse aquela idade. Isso também não é legal, né? Não se pôr numa idade que a pessoa realmente tem, né? Porque a questão da maturidade não pode ter a ver com a idade, mas não significa, né? Às vezes tem uma pessoa mais jovem que pode ter uma certa maturidade bem desenvolvida, mas podem ter pessoas ali de meia idade ou de uma idade mais avançada que não tem maturidade, que só adquiriram idade com o tempo, mas não É maturidade, sempre né? querer aprender com situações, isso é muito importante. É querer aprender Tirar um aprendizado também das daquilo, das dificuldades, né? dificuldades. E não dramatizar ou ver de uma forma pessimista porque passou por dificuldades. Isso é o que eu também trabalho nos atendimentos. Legal isso, né? E por fim, então, para a última pergunta agora, né? Sabendo de tudo isso, já sabendo um pouquinho da história, dos valores, o que sustentou e que vocês conseguiram dar a volta por cima de algumas dificuldades. Então, o que o casamento significa para vocês depois de tantos anos juntos, né? Os valores que vocês cultivaram durante todos esses anos, os momentos memoráveis, né? Aquilo que vocês levam de experiência e aquilo que é firme como uma rocha para vocês, né? Ai, agora eu tô a menina risadinha agora, espera um pouquinho. Então, o que o casamento significa para vocês após de tantos anos? Assim, ó, quando a gente a gente namora, né? Porque não é assim que tu conhece a pessoa hoje e amanhã tu entra no casamento. Não é assim, eu acho que nem para ninguém. E no momento que você tem esse tempo de conhecer e você decide a caminhar junto, nós, como casamos na igreja, a gente prometeu estar, e todas as pessoas devem já saber que o padre, o pastor, o oficiante faz uma pergunta. E essa pergunta a gente responde sim, que a gente está nos momentos bons e mais, né? E que a gente é para ser um companheiro, né? Um parceiro de vida. Então a gente promete ali uma parceria. E eu acho que então, na minha opinião, de que a gente escolheu a pessoa, teve tempo de conhecer e a gente não se junta para, se dá certo, vamos separar, e se não, né? Porque com outra pessoa não vai ser também, vai surgir dificuldades também, não vai ser a troca que vai Mudar resolver a o vida. problema, né? Temos que tentar resolver. E foi nessa questão assim, nessa parceria que a gente sempre tentou ajeitar, né? As dificuldades, né? Estar ao lado e ser parceiro. Isso é legal. A gente nunca sabe até quando, até que idade a gente pode ficar juntos, né? Mas nesse tempo que a gente está, da melhor forma possível, a gente tem que viver e conviver também com o avançar da idade,
isso tem que ficar cada vez mais sólido, né? Muitas coisas têm mudanças, mas eu vejo assim que a única mudança que não deve haver é a questão do amor. Esse deve persistir sempre, né? E desavenças, dificuldades, sempre existem, né? E nunca vão deixar de existir num casal. E ali a palavra principal sempre deve ser assim a compreensão, a, o bom relacionamento, né? E, e ficar realmente naquilo que tu te propôs a viver no casamento, né? Cada tempo sempre é diferente, né? Tempo, vamos supor, onde a gente casou, depois tempo onde os filhos vieram, né? Eram pequenos. E depois que cresceram, eles então também casaram, né? E apesar de que nós nunca tínhamos o ninho vazio, sempre, e hoje ainda tem sempre gente lá em casa, né? Então a gente não sentiu isso, né? E nós sempre fomos assim, pessoas que acolhiam outros, né, em necessidade e faz parte do trabalho da gente, né, e até hoje também ainda a gente sempre acolhe, né, procura também sempre ajudar todas as pessoas, não só os familiares, mas todas as pessoas e cada vez assim a gente também as amizades ficam mais sólidas, né? Existem amizades e amizades, né? E daí amigos e amigas não são assim a granela, elas são raras, né? De tu ter na vida. Então, quanto mais a gente avança em idade, também no casamento, a gente procura cultivar isso também, né? E eu espero que a gente ainda se aguente esses par de anos assim que a gente está junto, né? O melhor Com amigo deve certeza. ser o parceiro, né? Quando a gente conta tudo, né? Compartilha tudo. Então, se isso acontece, né? E sempre é assim que fica dificilmente só em acidente que os dois falecem junto, mas sempre tem o que fica, um que vai antes. E é uma bênção a pessoa que fica poder cuidar da outra, né? Esse dia uma senhora disse, eu sou muito feliz e muito grata que eu posso cuidar do meu parceiro, né? Cuidar, isso também é muito importante. Isso é não só de, né? Também o Não na ato hora que precisa, aí abandona, né? abandono. Isso não é legal. Isso eu vejo assim que Deus fica muito triste com isso, né? A gente nunca deve abandonar o seu parceiro nas horas difíceis. Na saúde, na doença, na Na alegria, alegria, na na tristeza. tristeza, na Não saúde, só na nos momentos doença. bons, não só nos rolês, não só nas férias, não só nos momentos Esses fazem importantes, parte, né, da nossa vida, mas também, nas né, horas das e dificuldades. ter muita gratidão. Eu sou muito grata, né? Eu agradeço todo dia a Deus por ter deixado nós juntos. Imagina, 47 anos, isso é uma vida, né? E eu espero que continue bastante anos ainda, né? Tomara, amém. Que bacana. Então, querem falar mais alguma coisa? Não, como eu já disse, né? Eu tenho só gratidão, né? Sim, De que tudo que lindo. a gente pôde construir, né? Passar junto. Sou muito grata a todas as pessoas que faziam parte nesse caminho, né? As pessoas que a gente conheceu e vai conhecer ainda, né? A gente todo dia conhece pessoa diferente. Sim, Só tenho muita gratidão por todos esses anos. que lindo. Ai, que lindo. Estão vendo, pessoal? Então, tomara que muita gente, né, consiga ver esse vídeo, né, consiga... Então, primeiramente, obrigada, né, pela participação especial de vocês.
Vocês abriram com chave de ouro, né? Essa série, né, de histórias nos relacionamentos duradouros e saudáveis. Vocês são um dos primeiros. E até já estava aqui pensando, enquanto que a gente conversa, que pode ter o segundo, terceiro, quarto vídeo, né? Às vezes de assuntos diferentes, mas a gente vai fazer outros vídeos ainda juntos, né? Olha que interessante, né? Então, obrigada mais uma vez pela participação. Espero que vocês que estão assistindo, né, consigam de uma forma ou de outra, né, se identificar com algumas coisas, né, pegar como aprendizado alguns pontos, né. Se vocês verem que alguém pode estar passando por uma situação, envie para essa pessoa, né. Essa pessoa pode ser ajudada, né. Essa pessoa pode ser, às vezes, acolhida com um vídeo como esse, né. Então, num universo com tantos vídeos e tantas informações, às vezes até desagradáveis, até nem tão importantes, que esses vídeos, que esses assuntos, que essas mensagens tão importantes e que realmente são fundamentais e fazem a diferença, que elas cheguem a diversas pessoas e as pessoas que mais precisam, tá bem? Faça a sua parte, me siga no canal, curta esse vídeo e envie para alguém que você gosta muito. Mais uma vez, obrigada e até o próximo vídeo. Dê um tchau, tchau. Tchau, tchau.